Bom, assim, é corrido mesmo. Nós fazemos as coisas ao vivo e a cor. Chegando acelerado, porque deu o nosso horário. Deixe teu coração, meu filho, Luciano Henrique, acelerado, terminando de preparar tudo aqui. E vamos que vamos. Rodrigão na área. Só pegar um cabo aqui, Rodrigão, já tô te chamando. Ô Thiago, senti sua falta na célula hoje, meu amigo. Aquela célula não é a mesma coisa sem você não, Vaso. Bom, tá na benção, vai dar tudo certo aqui. Instagram tá avisando e a gente terminando aqui de montar aqui a nossa estrutura. É pequena, mas nós fazemos com amor, porque se uma pessoa for tocada pela história desses convidados magníficos, já valeu a pena. 31ª live Mineiros que Lutam. Sejam muito bem-vindos, Matusa. Olha a Inara, ela está aí, esposa do Rodrigo. Bom, gente, boa noite. Mais uma live Mineiros que Lutam. Nós estamos chegando aí daquele jeito, a todo vapor. Gésia, senti sua falta na célula. E quero convidar vocês para fazer aquele exercício. Sabe aquele exercício que nós fazemos de mandar o aviãozinho? O telhadinho tá fraquinho, gente, mas tá aqui, glória a Deus. Então, vamos mandar um aviãozinho e convidar o máximo de pessoas possíveis, porque a live de hoje, como todos os nossos convidados são escolhidos a dedo, né? Pessoas que têm história de vida espetacular. Passamos aqui por 4 temas, passamos aqui pela família, que é o nosso primeiro tema, trabalho, pelo esporte, né? Que nós amamos o esporte, né? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, por isso a gente fala muito de esporte. E falamos também sobre política, né? Trazemos aqui pensamentos diferentes, respeitamos as diversidades, mas é preciso falar sobre política, né? Algo muito importante, né? Então, bom, vamos aí fazer o nosso exercício. Tem um aviãozinho do lado e eu já estou chamando aqui um monte de gente querida, amada, para estar participando dessa live. Nossa live Mineiros que Lutam. Vai ser top demais. Vamos preparando aí, galera. Já fiz meu exercício, faço o seu. Antes de chamar Caio César, líder poderoso, estava junto com esse líder poderoso na célula agora, foi benção demais. Bom, gente, qual que é a nossa intenção? Eu tenho batido na mesma tecla, usado as mesmas palavras. O que é a live Mineiros que Lutam? O que nós queremos trazer, na verdade? O que é isso que você está fazendo, Kildre? Bom, nós estamos trabalhando sobre as crenças limitantes. Já ouviram aquela frase dizendo, quando eu ficar rico eu paro de trabalhar? As pessoas diziam, esse menino não vai dar em nada, ele nasceu numa família simples, humilde, ele não vai ter nada, olha a origem dele. Não, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Por isso eu estou trazendo um homem aqui de Deus, uma pessoa que admiro, um cara jovem, um jovem. Vejo o Rodrigo assim, jovem. Estou trazendo ele aqui hoje para contar a coragem, a história de vida, a garra. E ele tem vivido dias maravilhosos e ele vai estar compartilhando com vocês. Rodrigo da Atlas. Está aqui já. Ei, Luana, chama o Carlinhos aí, Luana. Seja bem-vindo, Paulo. Tô falando, olha aí o nível do cara. Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo, meu amigo, a paz do Senhor. Amém, a paz. Tudo Como é bem? que você tá? Tô bem, e você? Eu tô ótimo. Apesar de te ver aí muitas vezes durante a semana, é um motivo de alegria hoje ter você aqui conosco na nossa live Mineiros que Lutam, viu, Rodrigo? Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade. Me sinto aí privilegiado aí, né? Com esse convite aí. Eu espero que os assuntos abordados aí
de certa forma, venha a fazer sentido aí para as pessoas que vai estar acompanhando, né? E, e vamos que vamos. Vamos para cima. Bom, gente, tem muita gente que está aqui para estar honrando o Rodrigo, né, que já acompanha a live. Mas eu quero deixar para vocês que essa live ela fica salvo, gravada. Essa live vai para o nosso canal do YouTube. Então, a nossa intenção é estigar mesmo, fazer perguntas para o Rodrigo, que para quem conhece ele, bacana demais. Mas para quem não conhece, que estiver assistindo essa live em um outro momento, algum desses temas, ou alguma parte da história da vida dele, isso vai mexer com vocês, né? Isso aí vai estar fazendo você pensar de uma forma diferente, e eu tenho certeza que a história que vocês vão ouvir aqui hoje vai, em algum momento, fazer uma virada de chave, né? Na mente de vocês, na nossa mente, na minha mente, e nós vamos aprender muito com esse cara aí, que coragem é o nome dele. Rodrigo da Atlas. Rodrigo da Atlas. Meu querido, vamos mandar, viu, Inara? Não fica com ciúmes, não, que é o Rodrigo da Inara, viu, gente? A Atlas é a empresa, tá? Verdade, verdade. Bom, sem delongas, meu amigo, o tema mais importante, o maior ministério na vida de um homem é a família. Conta as suas origens, suas raízes, o que você quiser, fica à vontade, até chegar nessa família maravilhosa que o Senhor permitiu que você construísse. Legal, meu amigo. Falar de família é falar daquilo que faz sentido, né? Porque eu, eu sou uma pessoa que tem raízes muito profundas na questão familiar e eu constituí minha família desde muito cedo, né? Eu fui pai aos 19 anos, né? Hoje eu tô com 40, fui pai aos 19 para 20, né? Foi muito cedo, mas eu desde que descobri que ia ser pai, eu, eu vi o desafio e já logo gostei disso. Então, é um legado que veio do meu pai, né? Meu pai é uma pessoa muito séria com a família. Ele não está no meio de nós mais, mas deixou para a gente um legado, para mim e para meus irmãos, muito forte. E eu fui pai, né? 19 aos 20, entre 19 e 20 anos. Hoje minha esposa, né, Inara, engravidou quando nós namorávamos da minha filha Camille. E aí, rapaz, 19 para 20 anos, não sabia nem muito o que eu queria. Vivia ali com a criança ali para cuidar, para educar, e não foi fácil, né? Aí estava desempregado na época, né? Não, tava ainda saindo do exército, né? Que negócio de exército, não consegui emprego, naquela loucura toda, fui morar em São Paulo para ver se eu conseguia emprego lá, enfim, fiquei morando de favor na casa de uns parentes, familiares, fiquei uns meses lá dormindo na sala, enfim. E aí acabou que aquilo tudo, eu voltei, minha esposa estava até então namorada, né? Uhum. Tava para ganhar, voltei e a partir dali começou a minha saga para conseguir recursos para cuidar, né? Educar e manter aquela criança que estava chegando. Então eu tinha uns planos de estudar, né? Mas acabou que Deus tinha outros planos e eu tive que procurar emprego. Voltei de São Paulo com R$ 120 que meu tio me deu. Meu tio me deu R$ 120 e esses 120 eu dei R$ 70 para Inara, a minha namorada então, né? Porque até então não tinha feito nada pela, pela criança, por ela, não tinha feito nada, desempregado, né? Fiz muito pouco. E aí eu com R$ 50 fui procurar emprego. Fui procurar emprego. E aí eu montei o kit do desempregado. Montei o kit do desempregado. Ai, ai. Eu comprei uma pasta amarela de papel, aquelas pastinhas que tem dois elásticos na ponta, uns 50 currículos. Comprava o kit alimentação, que era um Tang.
e um pão com presunto, com mussarela, com presunto, nem mussarela tinha, era salame, e ia pra rua. Pegava os recortes de jornais, ficava recortando o que dava, que era mais ou menos o que dava pra mim, e fui pra rua. Ficava principalmente nas segundas-feiras, terças, eu ia pra rua. Ficava de manhã cedo, não tinha celular, não tinha nada na época, 20 anos atrás, 21 anos atrás. Aí eu ia pra rua e ficava até de tarde, até terminar de entregar os currículos. E eu fazia isso todo dia, até conseguir emprego. Assim, não foi fácil, porque no começo eu acabei tendo que ir muitas vezes sem ninguém chamar, né? Mas acabou que Deus é tão maravilhoso que a minha filha nasceu dia 6 de maio, no dia 17 de maio, eu fui conseguir um emprego na Tio Patinhas. Aí a Tio Patinhas. Vamos só dar um pause aí que nós vamos entrar no emprego, mas eu quero que você volte um pouquinho para as pessoas que assistirem depois. Você falou da Camila, mas aí você nasceu em Belo Horizonte, seus pais, a sua raiz. Ah, sim, legal, legal, legal. Falando em família, tô falando de história, embola tudo, né? Pois é, falando de origens, eu sou nascido em Governador Valadares. Dá uma pausa aí, né, naquela história. Eu sou nascido em Governador Valadares, vim de Valadares para Belo Horizonte com 9 anos de idade, 9, 10 anos, e eu e meus irmãos, né? Sou filho do meio, eu tenho uma irmã mais velha e eu tenho um irmão mais jovem. E aí viemos para cá com uma situação bem complicada, é, uma situação de familiar muito conturbada, e viemos morar de favor e tal. E conheci a minha esposa, eu tinha 18 anos. Ô, A Rodrigão, minha- qual que foi a intenção? O seu pai saiu de Valadares para Belo Horizonte. Em qual a intenção? De tentar algo melhor, dar uma qualidade melhor de vida para a família? Não, rapaz, meu pai, ele separou da minha mãe, e aí a minha mãe, que a gente ficamos numa situação muito complicada em Valadares. Uhum. E a minha mãe se viu na necessidade de vir buscar algo melhor aqui para nós. Aí Ó, meu tio cedeu um bar, né? É um bar, uma loja de bar, assim, e ele cedeu para a gente morar lá e ganhamos algumas coisas, trouxemos algumas outras coisas daí um tempo, né? Trouxemos alguma mobília que ficou em Valadares, mas viemos bem assim, sem nada. Ganhamos fogão quando chegou, foi bem, bem eu falei que difícil. foi top, não a situação. Top a história, porque justamente eu quero instigar para a gente colocar tudo aqui, porque às vezes as pessoas vê hoje, e aí você, se você me permitir, né? Você falou que os pais se separaram. E a gente vê a sua família tão bem estruturada, né? Diante do Senhor. Esse amor que você tem pela sua esposa, que você declara, é nítido, né? Esse carinho que você tem pela sua filha, né? Já está uma moça e pelos seus filhos. Eu vejo o Nicolas com carinho com a sua filha caçula. Isso é muito lindo. Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu sou fruto de um relacionamento que ele foi frustrado, o meu também tem que ser, ou que se der, deu, não der. Não é isso. A nossa vida ela é feita de escolhas e a gente não pode fazer as mesmas escolhas, né? É uma questão dos nossos pais e não nossa. A nossa é amá-los, respeitá-los e desenvolver de uma forma diferente. Desculpa ter cortado, tá? Na verdade, bem frisado, a nossa vida é feita de escolhas, igual você falou. Eu fiz uma escolha há 10 anos atrás, eu fiz uma escolha de servir ao Senhor e optar pela minha família. E talvez eu vivesse de uma forma desregrada antes, para a questão, né, para constituir família. O ritmo de vida que eu tinha não era um ritmo de vida que era compatível com a constituição de família. E eu optei, né, quando eu aceitei Jesus, eu optei por um estilo de vida mais família. Foi a melhor decisão da minha vida. Tudo melhorou depois disso. Hoje, Rodrigo, quantos filhos aí para o pessoal que não te conhece vai saber aí por que que eu estou falando tanto, batendo essa tecla de família?
São três, né? A Camille, o Nick e a Lala. Camille, o Nicolas e a Lavínia. Camille vai fazer 20 agora. O Nicolas tem 12. E a Lala, que é a caçulinha, tem 9. E Olha eu que ela é ganhei um jovem, filho né? agora, né? Eu ganhei um filho. Meu genro minha filha vai casar agora, né? No meio do ano. E aí eu ganhei um filho aí também. Eu falo que tem a parte, né? Eu acredito, tem a parte do aperto, da falta de maturidade às vezes, mas depois nessa fase agora é gostoso, né? A linguagem fica muito próxima, né, Rodrigo? Acho que fica mais fácil você lidar. Só ler os comentários aqui, ó. Kilder, esse cara é um fenômeno do TikTok, olha só. E bom de bola, é bom de bola mesmo. Já joguei com ele também muito. Registrar a presença da nossa pastora querida aqui, olha só. A Pô de bola, pastora. né? Sim, é bom de bola. A pastora Kel, sejam todos Aposentei a bem-vindos. chuteira, Rodrigo, né? Débora. Hã? 40 anos eu aposentei a chuteira, né? Aposentou nada, gente. Ele é bom de bola. Mas, meu amigo, nós estamos indo para o segundo tema, então, né? Chegamos à família, sai de Valadares para vir para a capital, buscando algo diferente, pequeno. E aí? E aí, quando foi que o Rodrigo da Atlas começou a pensar em ajudar a mãe, em trabalhar? Qual que foi? Você já falou do kit emprego, né? O kit desemprego, né? É. Quando foi a sua primeira experiência assim que você falou, cara, eu tenho que fazer alguma coisa? Ou pequeno, você teve alguma experiência de vender um chup-chup, alguma coisa? Quando foi a sua primeira experiência? Porque esse tema trabalho na sua vida é uma trajetória muito bacana, é uma trajetória de comprometimento e de coragem. O pessoal vai entender depois por que eu estou falando isso. É. Bom, eu tive, a vida inteira eu tive essa necessidade de ter um recurso próprio, né? Porque como eu vim de Valadares, não tinha nada mesmo. Para comer abacate, eu tinha que ir no vizinho, subir no pé de abacate e pegar lá. Para comer banana, tinha que ir num lugar lá que tivesse bananeira e pegar. Realmente, era bem complicado. Ficamos 6 meses comendo banana. Sério. Aqui, quando chegamos em BH, eu não aguentava ver banana, cara. Sério mesmo. Era banana cozida, banana amassada, era mingau de fubá com couve, era essas comidas. Quando eu queria comer doce, eu colocava açúcar na massa de tomate. Enfim, é uma fase bem complicada, sabe? Sim. Mas aí para poder chupar picolé, eu tinha que vender picolé. Eu ia lá, pegava o carrinho de picolé, ia lá pro campo, que era em Vale Letícia, em Vila Nova, ia lá pro campo e vendia picolé. E o lucro eu chupava picolé. Eu queria não tinha dinheiro, eu tinha que chupar picolé. Aí você acaba ficando muito. é, Como que eles falam? Não é safo, né? Tipo, safo, você fica menino safo, você fica aqueles bichos da. E aí acaba com isso, você. Eu depois trabalhei, vendi picolé, eu vendi. é, Depois fiz um curso de office boy com 14 anos, trabalhei como office boy um período curto, fiz lá na Cruz Vermelha o curso de office boy. Tinha 14, 15 anos lá na Ezequiel Dias. Depois trabalhei um pouco de office boy, depois eu entrei como fazer tempero. Eu tinha uns 15 anos, 16 anos. Eu fui trabalhar, fazer tempero. Tomei o cano do cara lá e não pagou meu salário. Ficava pouco. Aí depois disso, eu fui trabalhar é, é, num shopping, numa churrascaria, com 18 anos. Foi na época que eu conheci é, a Inara, né? Quando eu conheci a Inara, eu estava trabalhando lá nessa churrascaria de um amigo meu, que me cedeu espaço lá para lavar os pratos. Na época, né? Muito novo, lavar prato e servir a mesa. Trabalhei nesse tempo lá. E depois disso fiquei um período desempregado. E aí foi quando o Inara engravidou e tal, 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 e ficou um período bem complicado. Aí depois disso, pode continuar? Claro, pode. Pode. Vontade. Aí depois disso eu trabalhei na Tio Patinhas, que foi quando a Inara engravidou, voltei de São Paulo, aí eu fui entregando currículo, e aí a Rosilene da Tio Patinhas me chamou.
e faltando 10 dias depois que minha filha tinha nascido, ela me chamou. Nossa, eu fiquei muito feliz. E Benção. aí meu primeiro salário foi fralda, cara. Foi fralda. Meu Deus, foi fralda, só fralda. O primeiro salário foi fralda, o segundo salário foi 70% fralda. E aí eu fiquei 3 meses só na Tio Patinhas, porque com aquela minha toda empenho de procurar o emprego, acabou que algumas empresas me chamaram. A Elmo me chamou, a Itapuã me chamou, Suns Club me chamou, umas churrascarias de algum lugar me chamou, porque eu já tinha trabalhado em uma. Aí eu optei pela Elmo, fiquei na Elmo, no Shopping Cidade, 2 anos. Saí da Elmo, fui pro BH Shopping, trabalhar também de vendedor na loja de esportes. Aí eu trabalhando na loja de vendedor, já estava começando a ter um bom retorno financeiro, né? Eu sempre tive muita identificação com vendas, eu descobri isso nessa época, e eu era um bom vendedor lá. E eu meu tio trabalhava na Fiat, me perguntou se eu queria uma carta. E aí eu fui trabalhar na Fiat, consegui a carta do meu tio, fui para lá, e eu fui para lá só com o objetivo de crescer. A única coisa que me levava para a Fiat é o crescimento. Porque onde eu estava no BH Shop, eu estava ganhando bem, sabe? Eu estava ganhando, para a época, uns 2 salários e meio. Então, assim, não era um mau salário para quem não estava ganhando nada há pouco tempo atrás. Sim. Então, eu fiquei muito desafiado em Já sair. estava, já estava podendo comprar a fralda, a Já, pomada e o leite. já. Eu já tava indo bem já, sabe? Conseguindo fazer minhas coisas. E aí eu recebi essa carta do meu tio, que eu tinha pedido, por sinal, eu tinha pedido há uns 2 anos atrás. Eu nem lembrava dessa carta. E meu tio falou, olha, saiu essa carta. Eu falei, poxa vida, será? Aí eu fiquei pensando. Aí com essa minha vontade de crescer, eu vi as possibilidades na loja do shopping. Eu falei, cara, aqui o máximo que eu vou ser é um gerente. Não tem muito o que crescer aqui. E o gerente que estava lá já tinha 15 anos, ou seja, minha mobilidade de ascensão hierárquica era muito reduzida. Eu falei, as chances eram muito pequenas. Eu falei, vou ver o que vai acontecer na Fiat. Eu fui, fiz o teste lá, passei, e a mulher que me fez a entrevista perguntou se eu ia realmente sair do ar-condicionado para ir para o meio de um fogo cruzado, que lá, né, é um lugar muito hostil para trabalhar, né? Um piso de fábrica, que eu fui trabalhar como operador de produção. Aí falei com ela, olha, eu só vou vir porque aqui eu vou crescer. Falei com ela, com a psicóloga que me entrevistou. Parece um pouco arrogante, mas era uma coisa que eu tinha muito em mente. Eu falei assim, eu vou crescer aqui. Ô, Rodrigo, E, e posso uhum, abrir um? Eu vou te interrompendo aqui em alguns momentos. Bom, isso aí, gente, olha que interessante o que o Rodrigo falou. Eu vim aqui porque aqui eu vou crescer. Não foi isso, mais ou menos, essa frase? foi. E a gente está falando sobre crenças limitantes. Ele não foi para lá com um pensamento apenas de um trabalho, ele foi com um pensamento de crescimento. Ele já está determinado dentro dele que ele ia crescer, sem conhecer a Fiat, sem saber o que estava esperando, sem saber das dificuldades. Já tinha feito uma visão, né? Já tinha enxergado para frente lá no serviço, né? Que estava em relação à gerência. Não acredito em coincidência, olha lá atrás, vendas. E hoje, nós vamos chegar até hoje, nos dias atuais, o que Uhum. é que pulsa, né, na verdade. Então, isso é muito interessante, gente. A palavra, ela cria, a palavra, ela tem poder. E ele saiu determinado, né? E talvez nem fez muito sentido, porque na entrevista, elas estão em entrevista milhares de pessoas na Fiat. Talvez a É. pessoa fosse, mais um está empolgado, mas dentro de você, você já sabia. Né? Abraço, Rayane. Pode dar continuidade aí, meu queridão. E aí eu consegui passar, fui pro piso de fábrica e foi realmente muito difícil. Não foi fácil. Confesso que meus primeiros meses lá eu pensei em desistir, porque é um clima muito difícil. Fogo mesmo, fumaça, ambiente muito sujo, companhias muito diferentes da que eu estava acostumado, e o horário muito difícil. Eu acordava 4 horas da manhã e, assim, eu nem via o sol nascer. Eu já chegava, pegava serviço, era de noite ainda.
E então eu confesso para você que o que me segurou mesmo foi família, porque eu lembrava que eu tinha uma filha, né, para criar, e eu falava, eu tenho que fazer isso acontecer, isso tem que dar certo. E, mas eu falava, também eu tenho que fazer isso, eu tenho que sair daqui logo, né? Tipo, eu tenho que arrumar meu jeito. E aí lá dentro da Fiat, fiquei meus 14 anos lá, entrei de operador de produção. Eu passei por três promoções lá dentro, saí de lá como líder de equipe e a minha estratégia na Fiat foi me vender. Eu estava tão acostumado com venda que eu adotei a estratégia lá de, em vez de vender um produto tangível, uma coisa, um tênis que eu vendia, uma camisa, eu passei a vender minha imagem. Eu passei a trabalhar a forma de que as pessoas pudessem me enxergar. Então, logo, rapidamente, eu busquei saber, busquei conhecimento. Chegava meus líderes e falava assim, olha, eu queria saber como faz isso, queria saber como faz isso, e me mostrava muito interessado nas coisas. E toda vida, quando eu queria uma coisa, toda vida eu me mostro muito interessado naquilo. E eu fiz isso lá na Fiat. E eu lembro que eu me matriculei no centro de competências, lá no centro de formação interna. E aí eu, eu lembro que eu adotei uma estratégia de tomar banho no vestiário, que tinha que tomar banho, não tinha como, não, sem banho, ficava muito fedendo. Que- E aí em vez de eu passar lá por baixo, onde que todo mundo passava para ir embora, eu subia pelas salas de cima e todo de pastinha, de arrumadinho, sabe? Rodrigo sem ser de uniforme, e deixava as pessoas acostumar com aquela imagem minha sem uniforme. Mas olha, eu vou deixar essas pessoas ver que eu sou além daquele uniforme ali, eu tenho buscado algo além disso. E as pessoas começaram a me perguntar, e eu queria instigar a isso mesmo. Onde você está indo? Estou indo para o curso. Onde você está indo? Estou indo fazer um curso. Aí o pessoal, você fazendo curso de quê? Aí isso foi acontecendo até que eu fiz tantos cursos lá dentro que o meu gestor começou a me chamar pelo nome, porque tinha que entregar os certificados. Uhum. Começou a me chamar pelo nome. Ó, Rodrigo, me via na coisa e falou assim: rapaz, esse cara me conhece pelo nome. Tá dando certo. E aí a última vez que eu fui buscar meu certificado, ele falou assim: ó, o papacurso aí. Falei, ó, entrei na mente do cara. E eu fui me qualificando, fiz faculdade estando lá dentro, fiz curso técnicos estando lá dentro. E consegui minhas promoções com a graça de Deus e com a ajuda de pessoas. Eu tive uma pessoa lá dentro da Fiat que foi um pai para mim lá dentro. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar junto com ele no nosso negócio hoje, que é o Hernani, um cara que me abraçou lá dentro, me instruiu, realmente me fez, me tornou possível meus sonhos de ascensão, sabe? Fiquei lá por 14 anos, ótimos 14 anos, aprendi uma faculdade. Saí de lá em 2018. É isso, Rodrigo, que, desculpa te cortar novamente, que é interessante ficar aqui para todos nós. Quando ele fala desses cursos, das questões intencionais, nós estamos falando de 14 anos, gente. Eu falo que o homem que tem compromisso em estar na Fiat por tantos anos, qualquer coisa que ele fizer vai dar certo, meu amigo. Qualquer coisa, porque eu não trabalhei na Fiat, mas tenho a oportunidade de ter vários amigos e todos que eu conheço que tiveram aí grandes anos, você, Gil, o Zezinho, né? Cara, são pessoas espetaculares, né? Você conversa com esses caras, os caras, o Arley da Lene, 15 anos de Fiat, não sei quantos anos de Fiat, nenhuma falta. Quantas vezes deve ter ido trabalhar doente, passando mal, cara? Então, assim, Eu gente, nunca tive uma falta. o Rodrigo ficou bem lá na Fiat, são 14 anos de dedicação, 14 anos investindo tempo. Eu imagino que os cursos não eram no horário de serviço. Imagino que os Não, cursos eram fora do horário de serviço, não. né? Tinha que ser fora. Eu chegava às vezes morto lá, dormindo. Quase. Então assim, o pessoal fala muito de sorte, né? A gente diz muito, tem que estar, se prepara para quando a sorte vier, você está no lugar É, certo, preparado. Então, em é, 14 anos exatamente. de Fiat, como que faz a tomada de decisão e falar assim, aqui eu não fico mais
e essa transição para essa grande empresa que existe hoje, que eu vejo você trabalhando com muita energia, mas com muita felicidade, com muita alegria. A gente vê, né, essa excelência que se tornou essa empresa hoje. Então, a Fiat, ela me desligou, na verdade. Em 2018, a Fiat fez uma adequação salarial e hierárquica lá, e acabou que as minhas remunerações não se enquadravam mais a uma realidade que a Fiat queria praticar na ocasião, né? Então ela teve que ir fazendo essas trocas, né? E eu fui desligado em 2018, em janeiro. E aí eu fiquei, sem trabalhar durante... Eu fiquei sem procurar nada durante um mês, assim, fui 14 anos saindo só 10 dias de férias, saí 3 vezes só 20 dias, o resto foi 10 vendendo 10, saindo mais 10 picado, então foram 14 anos, assim, realmente muito intensos, e eu não viajava muito, familiares, então eu peguei para viajar. E aí eu comecei a trabalhar em junho de 2018, eu comecei a trabalhar com proteção veicular, que é o que eu desenvolvo hoje, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar como diretor da Atlas, mas eu comecei como vendedor. Eu comecei vendendo em outra empresa. Eu tive a oportunidade, diante de um... Tem uma história muito longa por trás disso, que não vai dar para falar, mas eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar com uma empresa de proteção veicular, por intermédio do meu pastor. Eu, minha esposa está pedindo para eu contar a história, mas eu vou contar bem rapidinho. Ela não tá pedindo, não, gente. Já tá mandando e o cara você tem que obedecer, meu amigo. Eu tenho que contar bem rapidinho, Porque então. é A coisa história boa. é muito boa. Rodrigo, só que o Paulo está falando aqui que lembra do início da sua empresa e como desejei que desse certo. Que top. Não, o Paulão é meu amigaço, né? Detalhe, viu? O pastor Paulo, o pai dele ainda é meu cliente e é um dos primeiros, se eu não me engano, o segundo ou terceiro cliente que quando eu comecei a trabalhar. Eu tô vendo E aqui ele a ainda... foto pequenininha, eu tô sem óculos, e é o pastor Paulo que está aqui, meu amigo. Ô, pastorzão, um abraço. Agora que você falou aí, um É ele abraço, meu mesmo. irmão. É ele Esse mesmo. cara mora no meu coração, viu? Pastorzão aí, top da galáxia, meu amigo. Abraço pra você, viu, meu amigo? Obrigado pela honra aí. Então, resumindo, eu fui fazer uma viagem para Tocantins. Eu tive acesso a esse universo de proteção veicular com um amigo meu da faculdade, meu amigão lá, Joel Ricardo. E aí eu tive acesso a ele através... Ele foi fazer a proteção do meu carro, fui fazer uma viagem, tudo normal. E durante essa viagem, meu carro deu um problema. O menino que instalou o kit de multimídia acabou instalando de uma forma lá que o carro deu problema. E aí, eu acabei precisando de ligar para esse meu amigo para ele me dar uma assessoria. Porque eu não conhecia, não sabia nada de nada. E aí, rapaz, eu fiquei muito satisfeito, ele me deu todo o suporte. E aí, chegando lá em Tocantins, eu fui falar com meus filhos, porque nós tivemos que dormir em Brasília, porque não deu tempo para ir direto. Então, tive que explicar para eles o porquê que nós não fomos no dia. Tivemos que ir um dia depois. Aí eu fui falar com eles, meu carro deu um problema, assim, se assado. Aí eles entraram no mérito, qual que é o seu seguro e tal. E eu falei, olha, minha proteção, eu tenho uma proteção na Atlas. E, e aí, eu fui explicar para eles isso. E aí eles pegaram e falaram, o que é associação, o que é isso, como que funciona? Aí eu me vi na necessidade de explicar para eles, e eles falaram que lá não tinha isso. Eu falei, uai, interessante esse negócio. Aqui não tem isso. Eu falei, em Minas, olha eu aí, olha o Ricardinho aí, ó. É o Rick Lara, meu amigo. Agora nós trabalhamos juntos, ele é diretor-presidente da Atlas, e a gente trabalha junto com muita honra, viu? E aí eu tive que explicar para ele todo o processo e tal. Eu falei assim, rapaz, tem um negócio aí. Eu pensei comigo assim,
como que em Minas isso é tão comum e aqui eles nem sabem o que é? Eu fui e me dei uma mordida esse negócio. Eu falei, ah, rapaz, eu vou trazer esse negócio pra cá. Eu vou trazer esse NH. E aí eu comecei toda a minha saga para poder aprender, porque eu não sabia de nada, não sabia nada de nada. 14 anos na FIT, então. E aí eu comecei a buscar conhecimento, buscar conhecimento. E comecei a trabalhar. Aí eu conversei com o pastor William me apresentou, na ocasião, um irmão da igreja que trabalhava com proteção veicular. E aí eu acabei me aliançando com ele, fiquei um ano lá, e nesse projeto de um ano eu ia desenvolver o projeto lá em Tocantins. Só que o pastor William falou comigo assim, meu filho, o seu lugar é aqui. Eu falei, pastor, mas lá é tão fértil, o terreno é tão, aqui já está tão saturado. E ele falou, mas o seu lugar é aqui. E o pastor William nunca, apesar de ter me ajudado, ele nunca foi a favor de eu ir para Tocantins. E aí, eu fui e comecei a desenvolver. E o projeto era com 100 clientes, com 100 unidades, né, com 100 itens, a gente desenvolveu o trabalho lá. Então, aqui eu ia treinar aqui, visto que a filial era aqui, ia desenvolver um trabalho lá para poder abrir uma filial lá. E aí, eu falei, tá, ok. Então, foi um ano de greve de caminhoneiro, Copa do Mundo, eleição, foi um ano muito conturbado. E acabou que isso foi postergando a minha ida. Foi postergando. E nesse final de ano, o projeto era chegar ao final do ano com 100 clientes, né? E aí, Deus honrou com 200. Meu Deus. Foi o dobro. Deus honrou. Em 6 meses, Deus honrou com o dobro de clientes previstos. Então, eu me vi ali assim, rapaz, eu sei fazer esse negócio bem. Eu acho que eu sei fazer esse negócio. E aí, não deu mais para ir. Deus realmente foi o que o pastor Ida falou. Deus fez acontecer aqui, em um terreno onde que realmente estava bem saturado, mas quando Deus tem um plano para uma coisa, não adianta. Ele mandou fazer, você faz. E aí, rapaz, eu fui comecei a desenvolver o trabalho, e aí a Atlas entrou na minha vida em 2019 com um projeto para eu entrar como diretor, e a gente foi desenvolvendo esse projeto aqui, e hoje nós estamos com uma unidade das Atlas, são 5 filiais, e uma das unidades aqui em Belo Horizonte, e a gente tem uma satisfação imensa de poder estar fazendo um trabalho sério em um mercado não muito, digamos assim, as pessoas não têm tratado esse mercado com tanta seriedade que ele merece, visto que eu vejo alguns exemplos de outras instituições, mas a gente se propôs a fazer um trabalho sério. É o que eu falei com o pastor William. Pessoal, olha, é um trabalho que eu quero fazer, que eu quero fazer para honrar as pessoas. Eu não quero de fazer um trabalho que não vá honrar as pessoas. Isso tem que ser algo que tenha a minha identidade, tenha a minha forma de viver, a minha vida inteira. Eu busquei tratar as pessoas com seriedade, com respeito, sabe, com empatia. E eu falei com o pastor William que eu queria levar isso para o negócio da minha vida. E hoje é um negócio que eu tenho. É difícil a gente falar que gosta do que faz, trabalha no que gosta, né? Eu sou realizado, tenho uma família maravilhosa, tenho um trabalho que eu amo fazer, eu faço com muito prazer, não tenho. Eu gosto, é engraçado que o dia que chega a segunda-feira, eu gosto. Tem base, tem desse? É muito loucura, né? Só eu mesmo. Cara, para quem não conhece, então, tá aí o Rodrigo Sabino, @Rodrigo Sabino, tá? É o garoto propaganda além de diretor. Ele fala, venha ser Atlas, viu? Deixar um abraço aqui para o Juliano. Obrigado pelas palavras. Glória toda ao Senhor. Pastor Paulo, beijo no seu coração, senhor. Eu amo você demais, você sabe disso, meu amigo. Me perdoa, porque o óculosinho para perto eu deixei ele em outro lugar. Achei que Ó, o meu estava tá aqui, mas aqui, ó. não tá. Sem E isso, aí eu não não vejo vejo nada. direitinho. Biel Bebidas, meu filho João Gabriel. Beijo no coração de todos. Ô Rodrigão, gente, segue a Atlas. Tem meu Atlas, xará Rodrigo aí, ó.
O meu xará Oi? Rodrigo, o xará Rodrigo aí, ó, ele é proprietário de uma agência de revenda de veículos, chama Podium Automarcas, e ele é um Olha só, parceiraço meu também, um amigo que o negócio me deu. top demais. Ó, o melhor contador de Minas e do Brasil, Douglas Assunção. Só gente fera, né? Chique demais. E nós batemos recorde aqui, viu, gente? A nossa live é algo simples, mas hoje estamos batendo recorde aqui com o Rodrigo aqui de pessoas aqui pela nossa live, né? Porque só o Senhor conhece a intenção desse projeto. A gente quer entregar o melhor mesmo. Mas conheçam, tá? Procure. Eu quero visitar pessoalmente, porque eu vejo pelas fotos, o negócio está top demais, bonito demais. Mas além de um escritório bonito e com bom atendimento, o serviço que eu vejo o Rodrigo prestar, a vontade dele em servir, é realmente fazendo para o reino. E isso está em primeiro lugar, né, Rodrigo? Em primeiro lugar, o reino do céu e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E vejo também muito algo de coragem da sua parte, Rodrigo, de estar investindo, de estar empreendendo. Não é só vender, né, gente? Vender é o carro-chefe, é o principal. Não adianta você montar uma grande estrutura, uma grande empresa e não saber vender, né? Meu genro aí, ó, meu genro falando, Forte e dizer. bonito é forte mesmo, gente. Bom, o genro top eu vou deixar para o Rodrigo, viu? Eu vou acabar acreditando nisso aí, vocês ficam aí falando essas coisas aí. Vinícius Camargo, o cara que ganhou o Olha, campeonato meu do amigo da Brasil. GT aí, ó. Olha Ó, o aí a pessoal da turma aí. GTK, pessoal muito top também, viu? Tá comigo desde o início, o pessoal acreditou no trabalho. Nossa, eu tenho tanta gente que eu devo tanta honra, sério, nossa. Tanta gente que acreditou em mim, no meu trabalho, que me honra até hoje, que é um mercado que tem tanta mulher bonita que trabalha fazendo o que eu faço, sabe? É sério mesmo. Tem tanta mulher linda fazendo o que eu faço, assim, vai nas agências, fala que quer fazer parceria, os caras não me trocam. Isso é honra, Isso é sabe? lindo demais, só. Eu fico muito feliz, eu agradeço muito a Deus pelas parcerias e eu faço de tudo para honrá-las com o meu trabalho, com a minha dedicação e o pessoal sabe disso. É porque você não é mulher, mas é um lindão de Jesus. Um Ó, abraço Arthur, pro Rodrigo Arthur da minha também. célula, Arthur, meu amigão Arthur, o famoso Que King. top, ó. Um abraço também pro Rodrigo do Estúdio 360, que é parceirão nosso, amigo em comum aí, né? Verdade, Amo o verdade. Rodrigo. O Rodrigo é fera demais. Ó, o Vinícius entrou, O Vinícius entrou e o Vinícius Camargo está na área também, o campeão de jiu-jitsu. Só esqueceu de mandar um abraço para o massoterapeuta dele, mas tudo bem. isso aí. Vera Lúcia Verinha, é a Verinha, é isso mesmo. Abraço, Verinha, Deus te abençoe. Abraço no Bruno. Rodrigão, uma parte que a gente gosta demais, mas muito mesmo, muito. Finalizando, gente, a questão do trabalho do Rodrigo, é, é o que eu falo sempre e volto a dizer sempre, Mateus 6,33. Sabe, eu sempre vi isso na vida do Rodrigo, né? A gente tem um contato muito de igreja, daquele abraço, daquele respeito, daquele carinho. Ainda nós não estamos juntos, nós, né? Mas a gente se conhece ali do reino, de servir, de estar participando do encontro, de estar servindo, de estar ali, né? Mas coloque, né, Mateus 6,33 sobre a sua vida, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós fazemos para Deus, nós fazemos com excelência, né? E Verdade. fazemos não pensando naquilo que vai nos gerar, nos proporcionar aquele negócio. É o que vai realmente agregar na vida das pessoas. Rodrigão, esporte, nosso terceiro e penúltimo tema. Bom, gente, quem olha o Rodrigo imagina, né? Ele joga mais, ele é futebol, é natação, é É luta. capaz, capaz. A única coisa que do esporte eu acho que eu sou bem assíduo é na musculação. Você, Realmente, pastor Paulo, o cara olha e já fala, não, você malha, não malha? você, você malha, né? Eu acabei identificando na musculação uma atividade é, que me traz prazer para fazer, eu gosto, eu me sinto falta. Eu toda a vida joguei futebol, quando eu era bem jovenzinho, eu tinha o quê, uns 8 anos, eu pratiquei karatê.
Fui até a faixa amarela, olha, muito bom, hein? Acho que nem você sabia disso, né? Não. Aí roubaram minha bicicleta, eu parei de ir, que era o meu meio de transporte. Lá em Valadares, roubar a bicicleta era um negócio surreal. Roubaram, fui lá treinar, na hora que eu vou, só a corrente no chão assim, eu falei, acabou meu karatê. Aí eu fui, parei, não pratiquei, vim pra BH, igual a gente conversou. E aqui eu criei gosto na musculação, então eu treino musculação já tem 22 anos. Glória a Deus. Muito Cuide do tempo, né? templo. O templo, o corpo é templo do Espírito Santo. A gente precisa dessa consciência. É muito gostoso falar que a gente não treina porque quer um corpo melhor, sim. Mas é cuidar daquilo que Deus nos deu, né? De melhor, né? Deus nos deu de melhor. E tem uma curiosidade, gente. O Rodrigo, nós vamos jogar um jogo aí. Eu falei assim, Rodrigo, de que posição que você joga? Ele falou assim, o que eu jogo na zaga. Eu falei, pronto, olhei para o homem, um guarda-roupa desse aí, não vai passar nada. Perde a benção não, irmão. O atacante passar, você não perde a benção não. Você dá um supapo Cadê o bosta Rodrigo? dele aí. Cadê o E Rodrigo? aí, e aí, gente, toda hora que eu olhava, que eu dominava a bola, o Rodrigo passava feito um trator e pedindo a bola. Eu falava, gente, mas esse cara não falou que ele é zagueiro? Bom, eu deve ter empolgado aqui, tá subindo só para uma jogada. Na hora que saía de novo, o goleiro tocava nele, tocava a bola lateral, lateral no meio, jogava a bola mais pro meio atacante que olhava, o Rodrigo passava pedindo a bola de novo. Eu falei, faz favor, cara, você é zagueiro mesmo, dá pra você ficar lá na sua posição, por favor, porque tava caindo o negócio disso. Como diz o pastorzinho, vai cair não, senhor. Tudo crente, né? Não pode brigar, né? Ai, meu Deus, muito bom. Aquele dia foi muito legal. Gostou demais, meu amigo. Então a gente precisa de cuidar. Eu falo muito de esporte, nós somos apaixonados pelos esportes marciais e tudo, mas a gente tem que procurar em fazer algo que a gente gosta e fazer, gente. Esporte é vida. Tem hora que eu acho que eu incomodo algumas pessoas. O cara falou assim, rapaz, um dia comigo, que horas você trabalha? Aí eu me contive para não falar, né, cara, mas por que você está perguntando isso aí? Pergunta maldosa? Pergunta maldosa, rapaz, porque o ideal, né, a gente tem um horário programado na agenda, né? A pastora Nádia, minha esposa maravilhosa, fala sempre, né? Você tem se colocado em sua agenda, isso é importante demais. Mas, como a gente tem questões que são prioridades, a saúde é uma prioridade, então, às vezes, meio-dia eu estou chegando na academia para dar uma corrida na esteira, para pegar um peso mais leve, não treino pesado igual o pastor Paulo, igual o Rodrigo treino mais leve, mas é isso, é pegar a bicicleta 10h30, 10h50 da noite, sair sozinho no centro da cidade e voltar, essas coisas que eu gosto. Então a gente precisa de fazer, a gente não pode deixar de fazer, né? A gente não É pode mais deixar de corajoso fazer. que eu. Eu treino de manhã. Acordo às vezes 40, 6 e pouquinho e vou. Glória a Mas Deus, eu não deixo de ir. glória a Deus. Meu queridão, só a gente top nessa live aqui e diz que tudo que é bom dura pouco, nós estamos chegando no final da live. Vamos falar um tema, né? Que até pouco tempo as pessoas não queriam conversar, as pessoas não queriam, né, discutir, né, debater. E hoje a maioria das pessoas que a gente conversa está entendendo a necessidade de conversarmos, de nos informarmos, de buscarmos conhecimento sobre, buscarmos entendimento e, mais do que isso, ter uma responsabilidade, né? Pastor Iva fala que o nosso voto é uma obrigação, que a gente tem que ter uma responsabilidade não só de votar, mas de entender bem o contexto, o que está acontecendo, e pensar, porque a gente reclama muito da política, mas como que a gente vive sem a política? E, Rodrigo, nós estamos vivendo eu acredito, um dos piores tempos, porque nunca se houve uma divisão tão grande, pelo menos na minha geração, do que a gente está vendo agora. Famílias, grupos de famílias que não conversam mais, porque um é bolsonarista, o outro é petista, e não tem respeito, não tem diálogo, né? As ideias são formadas, são prontas, quem que é o certo, quem que é o errado. Eu acho que a gente tem que debater mais, entender mais, porque ó, o Edivaldo aí, Barrão, é marombeira há mais de 30 anos, chamando para treinar, Rodrigo. É frio, viu, Rodrigo? Aí é É peso, frio? aí é peso, aí é Tô peso. fora.
Tô 40 anos, meu amigo. Olha, é Esse aqui, 2,5 de grau. As juntas não vale nada. 50 anos querendo bater recorde no supino reto. Tô fora desse cara. Ele tem 50 anos. Você é louco. Querendo Dou conta, pesar não. Olha o 130 Rômulo, o Rômulo aqui, ó, o Rômulo, ele é o diretor da Atlas também. O cara é fenomenal. O cara, pensa um cara que entende de carro batido, que seja. Se bater carro lá na Atlas, ele que cuida do resto. Que benção. Deixa um abraço, meu Prazer, amigo. prazer, Romulo, ter você aqui em nossa live, viu? Obrigado pela sua presença aí. Mas então, 51 aí, ó. O Edvaldo falou que tem 51. 51 e treina pesado. Fica me chamando para treinar, eu falei, tô fora, filho, tô fora. Eu não. Brincando, meu amigo. De vez em quando eu tô animado, eu coloco os 25 cada lado no supino, então eu vou pra glória. O Edivaldo, 25 é aquecimento na rosca direta, viu? Fica esperto também com o Rodrigo. Rodrigão, então nós vivemos um período pandemia, pré, o durante e o pós. E misturou as questões políticas e misturou um monte de coisa. Você é com a empresa, né, sendo afetado ou não pelas questões pandêmicas e econômicas, porque nós estamos vivendo ainda, né? O que você espera, cara? O que você viu nessa passagem? A gente não está falando da pandemia, da doença, né, cara, de 600 mil pessoas que se foram. Isso aí foi uma tragédia mesmo, uma tristeza. Estou dizendo do cenário político. E estamos chegando aí em mais um ano de eleição, cara, com tanta informação, com tanta coisa. E você olha para as pessoas e vê uns discursos tão bons e às vezes não é aquilo ali. O que você espera como um cristão, como um empreendedor, como um vendedor, cara? Como um pai de família? O que passa na sua cabeça, meu amigo? Olha, eu toda a vida eu fui muito politizado. Toda a vida eu busquei entender desse mecanismo, porque eu sei que ele que rege a nossa vida como sociedade, sabe? Então toda a vida eu me interessei muito por economia, política e os assuntos que envolviam as decisões que tomavam que afetavam a nossa vida, né? E nessa questão da pandemia, eu foi uma coisa que aconteceu que ninguém esperava, né? Visto que não tem um precedente em pessoas vivas, né? Eu acho que não tem um vivo que viveu isso. Talvez pode ter tido grandes pestes há outras eras atrás, mas na nossa história recente, todos nós aprendemos com isso aí, porque ninguém tinha experiência prévia. E tão poucos nossos governantes, né? E aprove ao Senhor colocar governantes nessa época que tivesse um nível de seriedade com a coisa pública que trouxesse para nós uma tranquilidade, sofrêssemos menos, digamos assim. Porque eu acredito que a gente lamenta as mortes, né? A gente lamenta todas as pessoas que foram embora, né? Que faleceram antes, entre aspas, eu falo entre aspas antes da hora, porque a gente nunca sabe da nossa hora, né? Mas que essa pandemia acabou ceifando a vida dessas pessoas, de forma precoce, em última análise. E nós tivemos algumas políticas públicas que foram adotadas que fez com que o caos não fosse maior, porque nós tivemos um caos. Mas nós tivemos algumas políticas públicas adotadas, principalmente pelo governo federal, que possibilitou que a sociedade não entrasse em colapso, visto que teve outras economias do mundo que entrou em colapso, ou à beira do colapso. Tanto é que nós tivemos uma política pública tão favorável que o real foi a moeda que mais valorizou na pandemia, né? Que foi feito um estudo pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que foi identificado que o real foi a moeda que mais valorizou nesse período pós-pandemia. E, e tudo isso é um plano de Deus. Tudo é plano de Deus, porque eu acredito que com política pública diferente do que foi adotada,
eu acho que, e com a seriedade na coisa pública, com os recursos, eu acho que ia ter uma evasão de recursos aí que ia, o que era causa ia ficar pior, sabe? Um diagnóstico que eu faço bem razoável nesse contexto que teve, que nós tivemos algumas ações que de fato foram muito eficazes no combate a desemprego, combate a, a, a sabe, a fome, essas coisas que foram feitas. E não é levantando a bandeira de A, B ou C, apesar que eu não fico em cima do muro, eu sou a favor das políticas que o Bolsonaro adota. Não sou bolsonarista, eu sou uma pessoa que acompanha o que o Bolsonaro faz e, e aprova até então. Não na sua totalidade, até mesmo porque ninguém é infalível, né? A gente erra, eu erro. O Bolsonaro tem coisas que ele fala que eu não concordo, mas eu acredito que, na sua essência, a forma como ele conduz a coisa pública acaba fazendo com que a nossa sociedade tenha uma segurança. Eu, como trabalho, a gente trabalha empreendendo, a gente trabalha com expectativas de mercado, a gente tem que enxergar no mercado uma, um solo que ele seja firme a ponto de você conseguir arriscar com porque a palavra arriscar, ela tem no seu contexto, ela é uma derivação da palavra risco. Então, por sua vez, quando você fala em arriscar, você nunca é infalível o sucesso. O sucesso nunca é fato. Ele pode ser uma realidade e você, quando decide arriscar, você vai fazer isso mitigando o mínimo de risco possível, porque ele sempre vai existir. Com um cenário político, com política pública séria, com menos corrupção, ou com nenhuma até então, pelo que eu vi de governo federal, faz com que a gente consiga planejar um futuro com um risco mitigando um risco menor. Então, se der errado, exemplo, uma coisa que aconteceu agora, essa guerra, ela afetou toda a economia internacional e nos pegou. A nossa taxa Selic foi para 12, se eu não me engano, está quase 12. Isso automaticamente influencia nas linhas de crédito, isso automaticamente influencia na compra de veículos de bens duráveis, apesar que o governo entrou com uma ação de redução de IPI de 25%, mas mesmo assim o crédito fica muito caro, as pessoas consomem menos. Mas isso não é uma questão típica do Brasil, é uma questão mundial, é global. Então, assim, a gente tem algumas coisas que acontecem que fogem de uma previsibilidade, mas você sabe que quando você tem um governo com uma política pública razoavelmente lógica no contexto de empreendedorismo, de conservadorismo, que é a nossa linha conservadora, então você fala assim, bom, deixa eu planejar 3, 4, 5 anos aqui, com uma margem de erro razoável, com um risco mitigado, mas pelo menos eu não fico assim, exemplo, se tem um desfecho desfavorável nas eleições, o empresariado ele não vai fazer, não vai investir. Porque a outro polo político que está concorrendo, ele tem uma linha de condução da nação totalmente contrária. E qual empresariado vai fazer alguma coisa? Então, o que, que as pessoas fazem? Põe o pé no freio, apesar que a gente sabe que é muito pouco provável de se consolidar o que vem nas pesquisas, porque as pesquisas a gente sabe que elas são muito tendenciosas, mas eu acredito que a gente fica esse mais um período aí, tudo, em nome de Jesus, vai tudo correr bem, né? Que não haja nada fora das quatro linhas da Constituição, né? Que é igual o nosso presidente fala, e eu acredito que vai conduzir para esse caminho. E aí o Brasil vai voltar a ter continuar um período de menos instabilidade política, porque nesse período de eleição realmente é muito. Meu amigo, que aula que você nos deu aqui agora. E a gente sabe que a nossa maior esperança está no Senhor, né? É em Deus que nós acreditamos, colocamos todas as nossas fichas. Mas eu entendi muito bem o que o Rodrigo quis dizer, né? Às vezes até um prejuízo calculado, porque às vezes é uma taxa de juros que está alta, mas você sabe que ali na frente
é uma crise mundial, não é uma questão nacional. Então você tem um risco calculado, não é nem um prejuízo, é um risco calculado que lá na frente você vai ter um plano de recuperação e vai permanecer no mercado. Eu tenho conversado com alguns amigos empresários, empreendedores e falado, cara, para trás, pandemia, não fica tentando recuperar o seu prejuízo. Fica glorificando que a sua empresa está de portas abertas. Nós, em proporções diferentes, devido ao tipo de negócio, né, a academia de taekwondo que nós temos, de luta, mais uma semana fechava a porta. E não era uma porta que estava aberta com um dia, era 13 anos em um lugar sem atrasar um aluguel. Então, era um negócio que ele, comparando com outros negócios, é um negócio pequeno a nível de geração de emprego, mas tem funcionários, tem famílias, tem história, e mais uma semana era suficiente porque é um negócio que funciona em Belo Horizonte, e em Belo Horizonte nós tivemos e temos, e graças a Deus que está saindo, um desgoverno deste atual prefeito. Um desgoverno do atual prefeito, né? Então, isso aí, olha, eu sei que em Belo Horizonte, os últimos dados que eu tinha, não é o nosso caso, nós estamos terminando, 88 escolas particulares foram fechadas. Eu estou falando de escolas infantis, escolas de Entendo. nome, escolas que estavam há 25 anos no mercado, e esse desgoverno municipal não deu apoio, né? Perdeu. E é uma ignorância, porque se as empresas fecham, o município deixa de ter renda, captação de renda e uma série de outras coisas, geração de emprego, enfim. Mas nossa expectativa, nossa esperança, ela está no Senhor, totalmente no Senhor. Nós estamos chegando ao final dessa live, né? Nós batemos um recorde aqui hoje, aqui, eu louvo a Deus por isso. Obrigado Eu por tenho, todos que assistiram, né? a turma, o Rodrigo, parece que o Rodrigo fez, eu tô achando que o Rodrigo fez uma promoção na Atlas, viu, gente? Quem assistir a live vai ter um descontão amanhã. Vem pra Nossa, Atlas. eu podia ter feito isso, né? Ah, é. Fiz não. Bom, gente, então eu estou muito feliz. Passou aqui pela live, né? Acho que está aqui o doutor Maicon Albuquerque, que é um doutor da Universidade Federal, que semana que vem vai estar conosco na live. É só gente de nível alto, porque Deus ele é muito bom comigo, né? De colocar pessoas que acreditam na nossa, no que nós estamos fazendo, né? Sabe da seriedade. As pessoas acham às vezes que é só uma live, não é só uma live. Os testemunhos que a gente recebe é muito legal de transformação. Às vezes assim, nós fizemos aí com o jogador do Cruzeiro, o Vagninho, e no começo da live dele eu tive, cara, Deus falou comigo assim fortemente uma situação, um cara muito simples, muito humilde, uma história de princípio, de honrar os pais. Deus falou muito forte comigo através da live dele. Hoje, com a live do Rodrigo, eu tive um insight aqui muito violento mesmo, muito forte. Então, eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela sua vida. E às vezes nós achamos que a nossa história de vida, né, ela não é suficiente para mover ou mudar a história de outra pessoa. E todos os testemunhos, eles são válidos. Pastor Paulo está aí, tem uma história fantástica. Já está convidado ao vivo aqui, Pastor Paulo. Me arruma uma data, uma quinta-feira, às 10h22, porque eu quero estar na live com o senhor. Então, Rodrigão, obrigado. Você tem uma família maravilhosa, né? Uma esposa espetacular, uma mulher de oração, filhos educadíssimos, muito bem criados. E apesar, né? Apesar de você ter contado para a gente que o começo ele foi difícil, né? Você, através da graça e misericórdia de Deus, conseguiu colocar os trens nos trilhos e Verdade. tenho certeza que os filhos e a esposa que você tem muito orgulho de você, meu amigo. Continua firme. Você que vai estar Obrigado. assistindo depois aí, gente, esta live, @Rodrigo Sabino e @Atlas. Vence Atlas. Essa Atlas fica batendo na minha cabeça aí. Eu ainda não sou hipócrita, mas hoje eu estou com o pé lá, viu, gente? Estou esperando só resolver uma questão aí. Vamos puxar a orelha aí. Já estou mandando muita gente já. Na hora que O vencer o Rodrigo não seu lá, você considera. vai, hein? Oi? Na hora que vencer o seu, você vai. Já era. Já estão aí já. Meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe. Eu vou deixar aí as considerações finais
para você e logo depois nós vamos estar encerrando essa live aqui. Eu, sério mesmo, eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigado aí, porque a oportunidade é você que nos dá, é você que nos deu nessa noite aqui, de estar contando um pouco da sua história aí para a gente. Obrigado, Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado, obrigado por tudo, obrigado por todos que dedicou uma parte do seu tempo aí para assistir um pouco dessa história, um pouco desse bate-papo. Fico muito honrado, né, por tantas pessoas se interessarem em uma história de um camarada tão normal, mas que Deus tem honrado tanto, que tem me dado, acima de tudo, saúde, porque nosso bem maior é a saúde. Não tem nada que você possa valorizar mais que a saúde. E Deus tem realmente me dado graça para poder continuar com os meus sonhos, meus projetos, porque se eu não tivesse a saúde que eu tenho, dificilmente meu sonho seria outra coisa que não conquistar ela novamente. Então, eu honro a Deus, obrigado, eu agradeço a todos aí que tiveram presenciando e que essa minha história possa ter contribuído, de certa forma, para que as pessoas se mobilizem para buscar os seus sonhos, buscar os seus objetivos, suas metas. E uma coisa eu digo, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi seguir Jesus, porque através dessa decisão eu coloquei minha vida em ordem, coloquei as prioridades onde eram prioritárias e eu deixei o que era distração de lado e foquei no que era do reino e no que era da família e o que realmente poderia me levar em algum lugar diferente. Então, a melhor decisão da minha vida foi essa e Deus tem me honrado até então. Amém. Glória a Deus, gente. Está aí o testemunho do Rodrigo, fechando com chave de ouro e dizendo que Deus é bom o tempo todo. E se Tempo todo. você ainda não conhece esse Deus de provisão, de alegria, eu estou disposto a estar te apresentando. E Rodrigo também. Segue a gente aí. Beijo no coração de todo mundo. Pastor Paulo, beijão, meu amigo. Você sabe o tanto que eu te amo, que você é um parceiraço que nós temos. Forte É isso abraço, aí. gente. Tudo de bom. Com Deus. Com Tchau, Deus. tchau.